Você abra sua Bíblia comigo, por favor, em Gênesis 2, capítulo 2, logo no início da Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículo de número 18. Gênesis 2, 18. Livro de Gênesis, capítulo 2, verso 18. Eu quero meditar nessa noite nesse texto da Palavra de Deus. E o tema da minha mensagem é sobre família de novo. Domingo passado eu falei aqui sobre os desafios da família, que são 4 momentos que as nossas famílias experimentam ao longo da sua vida, que é o momento inicial do casamento, depois é aquele momento onde nascem os filhos, depois aquele momento onde os filhos estão na adolescência e aquele tempo onde nós envelhecemos e a casa volta a ficar vazia, onde só o casal está de novo caminhando juntos. Hoje, aqui em Gênesis 2:18, eu quero falar sobre esse tema. Por que muitos desistem do casamento? Por que será que tanta gente desiste do casamento? Veja aquilo que diz a palavra de Deus e a partir dela eu quero pensar um pouco com vocês sobre esse tema. Aqui em Gênesis 2:18 a Bíblia diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom. É interessante que em Gênesis você vê Deus quando cria o mundo dizendo assim, e criou Deus e no final diz assim, e viu Deus que era bom. Aqui Deus vê algo que não é bom, e olha o que ele diz: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Amém, queridos? Amém. Vamos orar então, feche os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, como fazemos constantemente aqui quando nos reunimos. Agradecer pela tua palavra, porque ela é luz para os nossos pés, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, ela nos dirige e nós te pedimos, Espírito Santo, que nesse momento o Senhor possa falar ao nosso coração, de maneira que, ó Deus, a nossa casa, a nossa vida possa ser transformada pela tua palavra, que possamos ter, ó Deus, um lar feliz, uma família próspera, onde a saúde, a paz, o equilíbrio seja algo real. Em nome de Jesus é que oramos, amém e graças a Deus. Preste atenção, porque muita gente desiste do casamento. Aqui nesse texto de Gênesis, no capítulo 2, verso 18, nos diz que o propósito de Deus não é que as pessoas vivam sozinhas. Você, quando lê a Bíblia, você percebe que Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Deus sabe aquilo que não é bom para mim e aquilo que não é bom para você. E a Bíblia diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, ou seja, Ele nos deu, diz aqui o texto bíblico, entre muitas outras coisas, a capacidade de nós nos relacionarmos uns com os outros. Quando a Bíblia diz que Deus criou a você e a mim, a sua imagem e semelhança, não é que Ele nos criou apenas com a aparência que Deus tem, mas Ele nos criou com a capacidade de relacionamento. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionam muito bem entre si, é uma trindade, é uma família. E quando Deus criou a cada um de nós, Ele nos deu essa capacidade de relacionamento, e hoje, por experiência, nós sabemos que viver a dois não é fácil. Olha, irmãos, se sozinho nós já somos desafiadores de aguentar, você sozinho, já é desafiador aguentar você sozinho. Agora, imagine com o outro nos observando o tempo todo. Lá em casa, eu já estou casado há 31 anos, indo para 32 de casado, mas de vez em quando eu estou lá em casa assistindo, seja um futebol, alguma coisa, a minha mulher passa na sala, se ela me vê cutucando a unha, ela fala assim: para de cutucar essa unha, rapaz.
Aí ela passa, eu resolvo mexer no nariz, estou mexendo assim, aqui, para de mexer nesse nariz. Se eu vou no banheiro e chego naquele momento íntimo, que a gente está lá no vaso e tal, ela chega e olha assim, nossa, mas que cheiro ruim. Eu falei assim, mas vem cá, eu não posso mexer na unha, eu não posso mexer no nariz, nem no vaso eu posso me sentar tranquilo. Mas quando é que eu posso fazer alguma coisa tranquilo? Na casa de vocês não acontece não, né? Tá bom, vai nessa, me ajuda aqui. Irmãos, viver sozinho, preste atenção, viver sozinho não é fácil de aguentar uma pessoa sozinha. Agora imagina alguém te observando o tempo todo. Nós precisamos entender que não existe casamento perfeito, daquele tipo de casamento que não existe discussão, não existe problema ou nem decepção. Não existe casamento perfeito, entendam isso. Não existe casamento que não passe por nenhum tipo de luta, de dificuldade ou de ajuste. A pergunta que muitas pessoas fazem é o seguinte: por que muitos casais hoje não permanecem juntos por muito tempo? É impressionante como as pessoas hoje, elas se apaixonam, se amam de montão, fazem declarações extraordinárias até no Instagram, publicam a paixão, o amor, e 2 meses depois já estão deixando de seguir um ao outro, bloqueando um ao outro. Já não é mais paixão, já não é mais amor, já não é mais minha flor, já não é mais meu gatão, não é mais nada, sumiu, desapareceu. Por que isso? Porque há tantas desistências no relacionamento conjugal. Preste atenção, e eu quero aqui pensar em algumas razões pelas quais as pessoas estão desistindo. E quando eu falo que elas estão desistindo, é para que você não desista, é para que você entenda que existe todo um projeto de Deus para a sua vida familiar, porque Deus, quando estabeleceu a família, Deus, quando criou o homem à sua imagem e semelhança e criou a mulher, Deus entendeu que era bom o relacionamento. Por isso que aqui em Gênesis diz que Deus olhou e disse: não é bom que o homem esteja só, não é bom que a mulher esteja sozinha. Deus os criou para ter relacionamento com Ele e uns com os outros. Agora, em momento nenhum, depois que o homem pecou, você encontra na Bíblia, a Bíblia falando que o relacionamento de 2 pessoas seria algo tranquilo, porque o pecado nos trouxe uma série de desequilíbrios. Mas por que as pessoas desistem do relacionamento conjugal? Então veja, eu quero ser rápido porque são muitas coisas. Em primeiro lugar, muitos desistem do relacionamento conjugal por causa do despreparo. Essa é a primeira razão pela qual muitas pessoas desistem do casamento. Elas entram num relacionamento conjugal despreparada, sem condições emocionais, psicológicas e espirituais. Alguns casais se unem sem o menor preparo possível, seja financeiro, seja emocional, seja psicológico ou mesmo espiritual. Daí é uma questão de tempo para que os problemas comecem a acontecer. Olha, gente, o despreparo é algo perigoso. Alguém que quer, por exemplo, tirar a carteira de motorista, o que essa pessoa faz? Essa pessoa, ela precisa cumprir alguns requisitos, atender alguns protocolos, para que ela possa então tirar a sua carteira. Ela tem que ter um preparo. Ela vai então para uma autoescola, ela começa a fazer alguns treinamentos, estuda algumas placas que são símbolos de trânsito. Ela se prepara para poder assumir uma responsabilidade, que é pegar um volante de carro e sair pela rua fora. Ela é preparada para poder dirigir um carro. Agora as pessoas querem casar e elas não se preparam para o casamento. E como é que alguém se prepara para o casamento? Uma pessoa se prepara para o casamento, primeiro, observando o próprio lar que ela foi criada. Mas aqui nós temos hoje um problema.
Nós temos inúmeros lares disfuncionais, inúmeras famílias que não funcionam bem, inúmeros casais que vivem igual gato e cachorro dentro de casa. Então, quando alguém pensa em casar, quando alguém pensa em estabelecer uma família, é necessário preparo. Então eu te aconselho, se você quer ter um casamento que não vai terminar, se prepare para o casamento. Entenda que o casamento é uma bênção, casamento é maravilhoso. Se você me perguntar assim: pastor, o senhor gostaria de voltar lá atrás? Não quero voltar lá atrás. Eu estou feliz da vida com a minha esposa. De vez em quando ela implica comigo, ela fica brava comigo, eu fico bravo com ela, mas é uma bênção estar casado. Não é bom ficar sozinho. Deus nos criou para ter relacionamento com Ele e uns com os outros, mas para que o seu casamento dure, você tem que se preparar. Se prepare primeiro, conhecendo melhor a Deus, tendo relacionamento com Cristo, conhecendo a palavra de Deus. Se prepare, procure o pastor: pastor, quando eu quero casar, então nós vamos fazer com você um treinamento, nós vamos ensinar você através de um aconselhamento para casal, para que você entenda como funciona o relacionamento conjugal. Muito casamento hoje termina por causa do despreparo. Uma pessoa que não está preparada é um desastre. Em segundo lugar, muitos desistem do relacionamento conjugal por causa da dependência dos pais. Preste atenção nisso, dependência dos pais. Aqui em Gênesis, no capítulo 2, no verso 24, falando sobre o relacionamento conjugal, Deus diz o seguinte: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Veja, esse deixar aqui deve ser não apenas um deixar espiritual, mas é um deixar físico, é um deixar emocional, é um deixar financeiro, é um deixar geográfico. Eu já perdi a conta de quantos casais têm o seu casamento extremamente prejudicado, porque não deixaram o pai e a mãe, estão dependentes do pai e a mãe, porque eles casam e vão morar no terreno do pai e da mãe. Alguns moram no fundo, outros moram embaixo, alguns moram em cima. Geralmente isso causa problema. Geralmente o pai e a mãe, muito bem intencionados, acabam interferindo no casamento e no relacionamento, e isso cria um baita problema. Pastor, o senhor é contra então eu morar no apartamento de cima da mamãe, embaixo do papai ou nos fundos? Olha, se você não tem condição financeira quando vai casar de morar em outro lugar, então quando você for morar nesse local, você tem que tomar algumas medidas com o seu pai e com a sua mãe. O terreno é de quem? Ah, é do meu pai. Então você vai casar e vai morar lá com a sua esposa. Vai chegar para o pai e para a mãe o seguinte: olha, a minha casa, antes do senhor entrar, o senhor tem que bater na porta. O pai e a mãe têm que entender que, apesar do terreno ser dele, eles cederam para os filhos morar, mas eles têm que respeitar alguns limites. Eu já vi muito problema por causa disso, porque o casal estabeleceu uma família, foi morar no terreno do pai e da mãe, e a mãe entra para casa dentro de qualquer jeito, abre a geladeira e tal, e chega lá, às vezes o casal está num momento íntimo, uma correria louca naquele espaço ali, porque a mamãe não bateu na porta, chegou e coisa e tal. Eu fui procurado uma vez por uma esposa que disse: pastor, pelo amor de Deus, conversa com meu marido. Eu falei: mas o que está acontecendo, minha filha? Olha, eu moro em cima da mãe dele, aí eu chego do trabalho cansada, quando eu entro dentro de casa, está lá o irmão dele esparramado no sofá da nossa casa, assistindo televisão. Eu não posso tomar um banho, não posso botar uma roupa mais à vontade, porque está lá um marmanjo deitado lá no sofá da casa, e se eu falo alguma coisa ele acha ruim. Bom, eu vou resumir a história: o casamento acabou, não deu certo, não funcionou. Então você vai casar, não dependa do seu pai e da sua mãe. Se puder é outra rua, se puder é outro endereço, se puder é outro bairro. Não tenho condições, ok, pode morar em cima do pai, embaixo da mãe, nos fundos, mas estabeleça critérios. Papai, mamãe, eu amo vocês estão me ajudando, mas para entrar na minha casa tem que bater na porta, tocar a campainha, é o meu espaço. Porque muita gente termina mal no casamento? Por causa de dependência.
às vezes dependência financeira, às vezes dependência geográfica, às vezes dependência de uma série de situações. Não é bom. Em terceiro lugar, muitos desistem do relacionamento conjugal por causa da interferência dos pais. Aqui é outra história. Preste atenção nisso. Enquanto os pais estiverem se intrometendo na vida do casal, eles nunca vão amadurecer. É por isso que se propaga piadas, principalmente referindo-se às sogras. Quantas piadas a gente tem sobre a sogra, não é verdade? Quantas brincadeiras as pessoas fazem aí com a sogra. Aí o pessoal gosta de falar assim: feliz foi Adão que nunca teve sogra. Aí eles gostam de ficar falando essas coisas por causa de... Por quê, gente? As interferências das sogras e dos sogros é um grande problema para alguns casais. E quando a gente casa, a gente tem que ter independência dos pais, inclusive na área do aconselhamento, porque pai e mãe é gente boa demais, eles amam os filhos, e muitas vezes eles interferem, não por maldade, não para prejudicar, eles acham que estão ajudando, e eles acabam entrando demais, e isso acaba criando um grave problema de relacionamento. Quantas vezes eu já atendi casais que a mulher fala assim: pastor, pelo amor de Deus, o meu marido, quando a gente surge uma coisinha, ele corre lá na mãe e fala assim: mamãe, o que eu devo fazer? E você sabe como é que é mãe, né? Meu filho, você não pode deixar essa mulher fazer isso com você, porque se ela fizer isso com você, você vai ser capacho dela para o resto da vida. Mas não fala que eu estou te dizendo não, porque senão vai dar o maior problema para mim. A gente sabe como é que é. Mano, querido, nós precisamos entender, os pais precisam compreender que eles não podem interferir no relacionamento conjugal. Pai e mãe é bênção, eles devem sim dar o conselho quando forem solicitados, quando o filho ou a filha ou o casal em comum acordo, vem cá, pai, mãe, senta aqui, nos dá um conselho. Quantos casamentos acabam, irmãos? Por causa da interferência dos pais. Muitos casais se separam por causa da interferência dos pais. Então você, papai, mamãe, tome cuidado. Quando seu filho casar, sua filha casar, você é bênção, você quer que o casamento deles dure, então toma cuidado, não interfira nesse relacionamento, a não ser que te chamem e peçam a você um conselho. Em quarto lugar, muitos desistem do relacionamento conjugal por causa da imaturidade emocional. Essa é outra realidade, acontece frequentemente com um casal que é bastante jovem. A maturidade só chega para a gente com um relativo tempo, não se amadurece num relacionamento conjugal da noite para o dia, isso não acontece assim rapidamente. Quando a gente casa, a gente precisa entender que existe um tempo de ajuste, que existe um tempo onde a gente vai amadurecer. Então provavelmente, escute isso aqui, provavelmente no primeiro e segundo ano não será apenas paixão e muita intimidade sexual, será também um tempo de desgaste, porque vocês estão amadurecendo. Olha, eu já contei aqui, mas é importante que eu ilustre novamente. Eu namorei muito pouco tempo com a Lu, com a minha esposa. Eu namorei 9 meses, encontrei com ela 7 vezes. No primeiro dia que eu pedi namoro, eu não pedi namoro, já pedi em casamento. Pedi a Lu em casamento no dia 19 de abril daquele ano de 1994. Foi 4? Foi? Não, o ano, não, eu sei, a minha dúvida é o ano. Foi em 94. Eu pedi em casamento a Lu. Casei 9 meses depois. Encontrei com ela 7 vezes e casei. O meu primeiro ano de casado, irmãos, não foi paixão não. Eu pensei que não sobreviveria ao primeiro ano de casado, porque a minha mulher é uma leoa, e pensa no... Olha ela dizendo: mas eu sou tão dócil, ela está dizendo assim. Minha mulher era uma leoa. Agora pensa num homem empacado, individualista, porque é muito fácil falar do defeito dos outros, mas eu era individualista, e quando eu tomava uma pirraça eu ficava empacado igual uma mula.
Irmãos, quando eu vi aquele negócio dentro de casa, eu falei assim, esse troço não vai funcionar não, esse negócio vai dar, mas a gente saía, não era faísca não, a gente pegava, era fogo mesmo. O que não tinha dentro da nossa casa era falta de respeito, mas os atritos eram tão grandes, que eu cheguei num momento em que eu fui para o escritório, eu já era pastor, já estava pastoreando, era o meu 2º ano de pastorado, eu ajoelhei no escritório e falei, Deus, isso aqui vai acabar em divórcio. Falei assim com Deus, vai acabar em separação, vai acabar em separação. Eu preciso da sua ajuda. A mulher é muito brava. Mas aí eu ouvi a voz do Espírito dizendo que o problema não era ela, o problema era eu. As mulheres ficaram animadas agora. Ah, vocês ficaram animadas, né? Tá certo. E aí Deus falou comigo, enquanto eu estava naquele momento de oração, que se eu mudasse, as coisas mudariam. Sabe, há uma expressão que a gente usou aqui muito tempo na igreja e paramos de usar, porque ficou um chavão, mas ela é verdade. Se você muda, tudo muda ao seu redor. E aí eu tomei a decisão de mudar. Eu tomei a decisão de ser menos egoísta, menos individualista. Eu comecei a mudar, e quando eu comecei a mudar, essa mulher também começou a amansar. Então hoje, depois de 31 anos, ela está já uma gatinha. E o segredo para que você possa permanecer casado muitos anos, os homens já sabem qual é, porque eu venho dizendo, é obedecer a mulher. Se obedecer a mulher, dá tudo certo, irmão. Elas ficam felizes. É claro que a gente sempre não vai alcançar aquele alvo que ela gostaria. Nós homens temos um problema sério. Eu tenho, então, o meu é gravíssimo nessa área. A maioria dos homens não são românticos, e eu não sou. Minha mulher está sempre lembrando, bem, uma florzinha de vez em quando é bom, um presentinho surpresa é bom. Então de vez em quando eu chego lá em casa e depois que a gente almoça, ela vira para mim e fala assim, bem, não tem nenhuma surpresinha não? É um bombom, chocolate, alguma coisa. Então de vez em quando eu compro um bombonzinho e guardo na gaveta, e quando ela fala assim, bem, não tem nenhuma surpresinha, ah, por acaso hoje tem uma surpresinha. Ontem mesmo a gente estava acabando de jantar, eu olhei e falei assim, bem, eu comprei uma surpresinha, esqueci, está aqui, comprei uma barra de chocolate, ela ama chocolate, e aí ela ficou feliz da vida, irmãos. Amados irmãos, preste atenção, nós precisamos entender algumas coisas. A falta de maturidade, ela coloca em risco o relacionamento. Então você entenda, quando você for casar, case com um coração disposto a perdoar, case com um coração disposto a renunciar, case com um coração sabendo que não existe relacionamento perfeito. Você e eu estamos muito abaixo daquele padrão que a gente gostaria. Mas quando a gente amadurece, o relacionamento conjugal se torna uma bênção. Eu não troco a minha esposa por nenhuma outra mulher. Amo a minha esposa como ela é, não gosto de alguns defeitos que ela tem, tenho certeza que ela também não gosta de alguns que eu tenho, mas a maior bênção que eu recebi na minha vida é a minha esposa, depois da salvação em Cristo. Em quinto lugar, muitos desistem do relacionamento conjugal por causa da má compreensão do que significa a vida a dois. Tem muita gente se ferindo, se machucando no relacionamento afetivo, porque as pessoas elas não estão mais compreendendo o que significa a vida a dois. Muitas mulheres, por exemplo, idealizaram um casamento do tipo príncipe encantado. Então escute isso,
E quando elas estão casadas, elas descobrem que o negócio não é bem assim, não é tipo o príncipe encantado. Ela descobre que o príncipe pode virar sapo. E aí descobre-se os defeitos que a pessoa tem, descobre-se aquelas manias que as pessoas têm e que elas nunca perceberam durante aquele tempo de namoro, de convivência e de relacionamento antes do casamento. Muitas pessoas pensam que estão casando com um Brad Pitt e descobrem que se casou com um Pitbull. Outras pessoas vão atrás de um Tom Cruise e quando casam, descobrem que casaram com um Cruz Credo. A Maria de Lourdes achou graça. Irmãos, quando nós casamos, nós precisamos compreender o significado da vida dois. E o significado da vida dois passa pela renúncia, passa pelo perdão, passa pelo entendimento de que no casamento, o casamento é algo extraordinário, é algo estabelecido por Deus, e Deus não te dá nada que não seja bom, nada que não seja excelente. E se Deus estabeleceu o casamento, é porque Ele sabe que o casamento é bênção, é de excelência para mim e para a sua vida. Deus só nos dá coisas boas. Mas para que o seu casamento e o meu dure, nós precisamos ter uma compreensão do que significa a vida dois. E a vida dois significa renúncia, perdão, capacidade de caminhar 1, 2, 3, 4 milhas, quantas forem necessárias. A razão de muitos casamentos estarem se desmanchando é porque as pessoas já não têm mais uma compreensão do que significa a vida dois. Há muita gente casando, mas querendo viver a sua vida individual dentro de um casamento. O cara casa, aí ele vai para o trabalho, sai do trabalho, ele ainda acha que pode ir para a pizzaria sozinho, sem falar nada com a mulher, pode sair com os amigos, jogar futebol sem avisar nada. Acabou, querido. Você casou, você tem que ter compreensão da vida dois. Você vai sair do trabalho, pega o telefone e diz: bem, vou atrasar um pouquinho. Ninguém está te patrulhando não, mas isso é honra que você deve à sua casa. Minha mulher, eu tenho que falar de nós dois, bem. Tem jeito. Ela olha para mim, vai falar? Vou falar. Então lá em casa, quando eu casei, eu tinha uns costumes muito esquisitos, sabe? A gente que vive sozinho muitos anos, a gente tem que mudar. Aí, irmãos, qual era o meu costume? Ver aquele esporte espetacular, meio-dia, que passava meio-dia, eu já pegava o prato na cozinha, corria para frente da televisão para ver sobre o Flamengo, o jogo e tal. Aí eu casei, irmão, comecei a ouvir uma voz lá na cozinha: bem, onde você está? Estou aqui vendo o Globo Esporte. Aí não é lugar de comer, eu comer aqui na mesa, vem comer comigo. Mas eu quero ver o Globo Esporte. Não é lugar, é aqui na mesa. Aí eu olhava para o Globo Esporte, olhava para minha mulher, tinha que desligar a televisão, voltar lá para a mesa, comer olhando para ela: será que eu vou conseguir ver um pedacinho do Globo Esporte? Irmãos, eu tive que mudar, eu tive que compreender como é que é a vida dois. Nunca mais eu almocei assistindo televisão. Ela, quando chega a hora do almoço, eu sento na mesa, eu estou com ela, os meninos estão com a gente, e estou ali, esqueci, nem me lembro qual foi a última vez que eu vi o Globo Esporte. Acabou, mas aí começou a apertar demais, muita atenção. E aí, quarta-feira é o único dia que eu tenho uma folguinha depois do culto, né? Aí eu chegava em casa, vendo futebol, ela falava: bem, vamos conversar. Eu falei: nossa, mas hoje o Flamengo está jogando, quarta-feira, vamos conversar. Aí, irmãos, a vida dois, eu tive que chegar num acordo com a Lu. Falei: segunda eu converso, terça eu converso, quinta eu converso, sexta eu converso, sabe como é? Quarta-feira eu vou ver jogo. Ela me liberou. De vez em quando ela esquece do acordo que a gente fez há mais de 30 anos, aí chega na quarta-feira assim: bem, já estou dormindo, pode vir, porque eu vou lá, eu cubro ela, eu oro com ela, a gente conversa um pouco, mas ela dormir. Eu falei: não, hoje é quarta-feira. Ela olha assim, contrariada, vai sair, mas foi combinado. Quarta-feira à noite, chego da igreja, Ulisses, aí eu posso ver o Flamengo tranquilo jogar, que eu sei que ela não vai me chamar, e quando ela me chama, hoje é quarta. A
compreensão, irmãos, da vida a dois. Há muitos casamentos que não duram porque as pessoas não entendem isso. Deixa eu correr porque eu já estou gastando muito tempo. Sexto lugar, muitos desistem do relacionamento conjugal por causa da realidade socio-relacional financeira conflitante. Pastor, que nome esquisito é esse? Muitos desistem do casamento conjugal, da vida familiar, por causa da questão financeira que é conflitante. As finanças no lar é uma das causas de conflitos mais constantes no casamento, e por causa desse conflito econômico, financeiro, isso tem levado muita gente para a vida de divórcio. Por quê? Porque há muita gente que não entende essa questão da relação financeira dentro do casamento. Nesse assunto, a gente gosta de culpar, por exemplo, as mulheres. Tem muita conversa dizendo assim, porque a mulher é muito gastadeira. Tem algumas mulheres que gastam mesmo. Mas tem muito homem mão de vaca também. O camarada é munheca. Ele não libera nada para a vida da mulher. Não, ele libera coisa nenhuma. O meu amigo Luiz Henrique diz que nada agrada mais uma mulher do que um pacote de 10 notas de 100 reais na mão dela, para ela gastar feliz da vida, né? Mas, irmãos, essa área financeira tem gerado tanto conflito nos relacionamentos conjugais, tem separado tanta gente, que nós precisamos tomar cuidado nessa área financeira. A mulher não pode gastar muito, o homem também não, mas também eles não podem ficar segurando de todos os lados, porque às vezes o cara não tem medida com ele compra o carro que quer, ele gasta o dinheiro que quer com ele, com a mãe, com o pai, com o irmão, com a irmã, mas com a mulher ele regra. É complicado. Há muito casamento sendo destruído por causa desses conflitos financeiros. E eu quero recomendar algo para você. Se você ainda não fez, se tem tido conflitos na sua casa, a gente precisa se assentar com a mulher. Lá em casa, eu fiz isso há 31 anos atrás. Me assentei com minha esposa, já falei aqui, mas quero relembrar. Me assentei com minha mulher assim que casei. Botei a relação daqueles gastos mensais que nós tínhamos e disse, é isso que nós ganhamos e é isso que temos de gasto fixo. Aonde nós queremos estar? Eu lembro disso até hoje. Aonde nós queremos estar daqui a 20 anos? Eu fiz isso no meu primeiro ano de casado. Aí nós somos, daqui a 20 anos, a gente quer ter o nosso carro, a gente quer ter a nossa casa e os nossos filhos. Quase, irmãos. Quase. A casa até hoje ainda não tem, mas mudamos no caminho os investimentos. Tivemos o carro, os filhos, mas resolvemos investir em terreno em vez de comprar casa. E eu espero em 2 anos conseguir comprar casa, ou melhor, construir a casa. Mas o casal precisa entender isso. Eles têm que ser parceiro nessa caminhada, porque às vezes o marido casa, o casal casa, marido e mulher, a mulher tem a conta dela, o marido tem a conta dele, nenhum dos dois sabe quanto que um ganha, ninguém sabe quanto que tem na casa. Eles não são parceiros, eles são rivais, eles estão em conflito financeiro dentro de casa. Um não ajuda o outro, um não é parceiro do outro, um não sabe que o outro ganha. Isso não é casamento, isso é um balaio de gato. Marido e mulher precisam saber quanto que se ganha e serem parceiros. Aonde queremos chegar, como vamos fazer? Há muito casamento que não dura por causa disso. Então, se você quer ter um casamento feliz, aprenda a administrar a vida financeira. Eu sou muito feliz porque a minha esposa sempre me ajudou. Ela sempre soube quanto que nós ganhávamos e eu dizia para ela assim, bem, o que eu posso gastar? Vai comprar roupa para os meninos? Até hoje, o que eu posso gastar? É X. Ela vai lá e gasta X. Bem, o que a gente pode fazer? Vou fazer compra. Quanto pode gastar? É X. Ela vai lá e gasta X. Ela não gasta X e vem para mim falar que gastou meio X, não. É o combinado. Somos parceiros. Então, se você não quer ter um casamento problemático, aprenda a administrar financeiramente sua casa. Em 7º lugar, estou terminando. Muitos desistem do relacionamento conjugal por causa de projeções diferenciadas com relação à criação dos filhos. Veja bem, como é que é isso?
Há muita confusão dentro de casa, há muito casamento que acaba por causa da forma de educar os filhos. A maneira como tratar os filhos pode levar num relacionamento conjugal ao divórcio. Isso acontece por causa da criação diferente que cada um de nós tivemos. Então, algumas pessoas são mais liberais, outras pessoas são mais conservadoras. E na hora de criar e educar os filhos, como é que isso funciona? Se não houver um acordo entre o casal na educação dos filhos, muitos problemas vão surgir. Então, eu quero te dar uma recomendação. Como é que se educa filho? Você foi criado numa casa, de repente você, marido, foi criado numa casa onde seus pais eram muito liberais, e a mulher foi criada numa casa onde os pais eram mais disciplinadores. Aí os dois estão casados, têm filho, como é que educa? Um quer ser mais liberal, o outro quer ser mais disciplinador, e aí começa o engasga, gato, o problema, a confusão, e já vi muita gente separar por causa disso. Então, querido, você não vai seguir, você homem, o que seu pai disse, e você mulher, aquilo que a sua mãe e o seu pai disse. Você vai seguir a Bíblia, acabou. Você vai seguir o princípio bíblico. Vou criar meu filho como? Muito bem, você cria o seu filho usando uma varinha, não é o cabo de vassoura, não é o chinelo, não é o currião, não é o chicote, não. A Bíblia diz que a disciplina com a vara tira da criança a rebeldia. Então, lá em casa, meus filhos nasceram gêmeos, com 9 meses já tinha vara em cima da geladeira. Pastor, com 9 meses, o meu filho, que está lá atrás, o Felipe, foi o primeiro a tomar uma varada na perna com 9 meses. Você pode dizer assim, pastor, é que absurdo a sua casa. Eu não tenho uma dor de cabeça com meus meninos, são uma bênção na minha vida. Eu não tenho problema, chego em casa no horário certo, não me dão dor de cabeça, mas a varinha cantou e cantou muito lá dentro de casa. E o Felipe com 9 meses tomou uma primeira varada, bem de levinha, deixou um verdãozinho lá. Por quê? Vou te dizer por quê. Tem muito pai abestalhado que acha que filho é muito novinho. Criança com 9 meses já entende tudo, ou quase tudo. A Lu foi dar papá para o Felipe, na cadeirinha. Ele sempre almoçou direitinho. Naquele dia ele começou a fazer pirraça, botou comida e... Ela botou de novo e... cuspiu. Ela foi insistindo, ficou nervosa. Eu estava no escritório trabalhando. Ela falou assim, vem cá. Eu cheguei no escritório, falei, o que houve? Eu estou dando comida para o Felipe e ele não está comendo, está cuspindo, fazendo pirraça. Eu olhei para ele e falei assim, Felipe, você vai comer o que sua mãe está te dando, como você sempre faz. Ela deu, ele olhou para mim. Eu falei, Felipe, lá em casa sempre houve regras claras desde que os meninos nasceram. Quais são? Eu converso uma vez quando ele faz errado. Eu converso a segunda vez quando ele faz errado. E na segunda vez eu digo que se ele fizer de novo, na terceira ele vai ter a varinha da disciplina, a varinha do amor vem. E quando ele insiste na terceira vez, a varinha vem, mas antes de eu dar a varinha, eu explico tudo de novo, para a dor ser mais doída, aí eu dou a varada. E aí eu falei com ele, pela terceira vez, ela botou e ele, com mais força. Peguei a varinha, falei com ele, você está vendo essa varinha? Eu te amo, mas você tem que entender o que é disciplina. Na perna dele, irmãos, doeu mais em mim do que nele, aquele vergãozinho na perna. Eu falei, sua mãe vai te dar e você vai comer. Irmãos, bateu para todinho sem cuspir mais nada, resolveu o problema. Acho que estou precisando usar a varinha de novo, né? Porque está comendo pouco, né, Felipe? Está magrinho ainda. Amados, use a palavra de Deus para direcionar a educação dos seus filhos. Não precisa ficar discutindo com o seu marido, com a sua esposa. Use a palavra de Deus. E 8º lugar, são 9 pontos, estou terminando. 8º lugar, muitos desistem do relacionamento conjugal por causa da infidelidade. Preste atenção, eu vou ser rápido aqui na infidelidade, porque eu não preciso ficar chovendo molhado. Eu li uma pesquisa, escute isso. De acordo com uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Sexologia,
feita há 25 anos atrás, com sede no Rio de Janeiro. Se você entrar na internet, você vai achar ela, essa Sociedade Brasileira de Sexologia. Uma pesquisa que eles fizeram há 25 anos atrás, no Rio de Janeiro, dizia que 65% dos homens brasileiros já tiveram uma experiência sexual fora do casamento. Há 25 anos atrás. 65% dos homens já tinham tido uma experiência sexual fora do casamento. E você quer que o casamento do cara dê certo? Como? Ele tem a mulher dele, ainda pula cerca e tem outras fora do casamento. Se você não quer ter problema na sua vida conjugal, então seja fiel, seja um homem crente, seja um homem fiel, seja uma mulher fiel. Segundo essa mesma pesquisa de 25 anos atrás, 15% das mulheres já tinham tido o hábito de ter um relacionamento fora do casamento. Isso há 25 anos. Hoje o pau está quebrando de todo lado, hoje o pau está rachando de todo lado. Eu não posso nem imaginar, se fizerem a mesma pesquisa, o que é que vai dar. Mas há um princípio, se você e eu queremos ter um casamento que funcione, que é o princípio da fidelidade. Quando você perde o respeito, quando você perde a confiança, quando você perde a reciprocidade, o casamento vai embora, irmãos. Se nós queremos ter um casamento abençoado, feliz, seja um homem fiel, seja uma esposa fiel. Evite todo tipo de troca de olhares inconvenientes, seja na rua, seja no ambiente profissional. Não tem esse negócio de homem, colega de trabalho, colocar a mão em você, pegar no seu cabelo e dizer: nossa, que cabelo lindo. Tire a mão do seu cabelo, não põe a mão em você. Quem tem que pôr a mão em você é seu marido e pronto. Quem vai pôr a mão em você, homem, é a sua esposa e mais ninguém. Eu estou cansado de ver esses pilantras e essas mulheres atiradas por aí, cheio de graça. Cadê o Carlos? Está lá em cima? Me dê isso, com licença. Dá licença o Carlos que não está aqui. Lá no ambiente de trabalho, chega assim: ô Milena, mas como o seu cabelo está lindo. Homem não pega em mulher estranha. Sai fora, menina. Chega no ambiente: ô Milena, fica aqui, calma. Milena, mas você tá linda, menina. Aí o cara passa: isso aqui é flerte, irmão. Tem negócio de passar a mão aqui, lisando ela, que isso? Sai fora, toma juízo. Homem não fica botando mão em mulher não, só na dele e acabou. Eu não vou fazer um gesto aqui, pode sentar aqui. Meu bem, fica de pé aqui. Vem cá. Vou fazer com ela, senão não dá problema, né? Aí chega assim no ambiente de trabalho, sabe como é que é negócio? Ô querida, dá um abraço bem apertado, bem. Que isso, irmão? Homem não abraça a mulher que não é dele desse jeito, não. Você já viu como é que eu abraço as irmãs aqui na igreja? De lado. As irmãs muito chegadas. Algumas, né? Como a Cida, que o Luizinho cuida tão bem dela. Ó, assim, ó. Só o rostinho, olha lá. É poucas irmãs que a gente dá um beijinho. Poucas irmãs. Mas você não coloca, pode se sentar, pastor, obrigado. Você não coloca a mão, e homem também não coloca a mão em mulher. Você tem que tomar cuidado. Isso aí é flerte. Estou cansado de ver. Tome cuidado com isso. Seja um homem fiel, seja uma mulher fiel. Amém, queridos? Amém. E para terminar, porque já tomei muito do seu tempo, em nono lugar, muitos desistem do relacionamento conjugal por causa da ação do diabo. Muita gente desiste do relacionamento conjugal por causa do diabo. O diabo continua o seu trabalho, que é matar, roubar e destruir, conforme Jesus disse nas Escrituras Sagradas. Então você não pode ignorar a ação do maligno contra a sua vida conjugal. O diabo sabe que certos casais estão enfraquecidos e ele ataca essas áreas de fraqueza. Casais sem paz não darão uma igreja, por exemplo, sólida e consistente. Como é que é essa igreja? Essa igreja é a cara da família que frequenta essa igreja. Se nós temos casamentos estáveis, consolidados, a igreja será consolidada, a casa do Senhor será uma casa consolidada na paz. Se falta paz na sua casa, a igreja também não será um lugar de paz, porque você vai trazer toda essa guerra com você. Então nós precisamos entender que aquilo que impede o casamento, que emperra a família, é o diabo. O diabo existe, ele trabalha noite e dia para te separar do marido, para te separar da sua esposa, e você tem que ter discernimento.
E Jesus disse que há certas castas de demônios que não recuam senão com jejum e oração. Se você é uma mulher inteligente e se você é um homem crente, então você tem que separar um dia da semana para jejuar pela sua esposa e por você mesmo, contra os ataques do diabo. Satanás, na minha casa, no meu relacionamento, você não vai pôr as suas patas imundas. O diabo existe, ele usa as pessoas, ele usa os crentes, irmãos. Jesus estava conversando com Pedro, você lembra dessa história? Falando que ele precisava ir para a cruz. Aí Pedro começou a falar com Jesus assim: Jesus, que papo triste é esse? Que conversa é essa, Jesus? Morrer para a cruz? Para com esse negócio. Jesus vira para Pedro e diz assim: arreda de mim, Satanás. Jesus não estava expulsando Pedro, dizendo que ele era um endemoniado. Jesus estava dizendo que o diabo estava usando os lábios dele para poder plantar desânimo no seu coração. E Jesus teve discernimento, repreendeu essa ação do diabo. O diabo lança dardos inflamados na sua mente, no seu coração, na minha mente, no meu coração, em todos nós. E nós temos que ter discernimento para repreender isso. Discernimento. A igreja é o reflexo da família. O que nós precisamos entender, querido, é que todo casamento passa frequentemente por algumas fases. Por qual fase você está passando? Vamos ficar de pé, eu quero orar com você, querido. Vamos ficar de pé. Não sei que fase você está passando no momento, mas eu sei de uma coisa. Jesus disse aqui em Gênesis 2:18: não é bom que o homem esteja só.